Chers téléspectateurs, Caros telespectadores, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. nós vos saudamos em nome do Senhor Jesus Cristo. C'est pour nous un grand privilège d'être acceptés dans vos téléphones É para nós grande privilégio de ser outra vez aceitado nos vossos telefones, au moyen de notre canal télévision YouTube, através do nosso canal televisivo da YouTube, RTV, RTV, pour vous transmettre ce grand message que nous avons aujourd'hui. para vos transmitir essa grande mensagem que temos hoje. Avant que nous puissions aborder notre sujet, Antes que possamos abordar o nosso nous sujeito, allons profiter de l'occasion pour saluer de gens qui sont de piliers de ces programmes. e queremos aproveitar e saudar as pessoas que estão ao longo deste programa. La sœur Raquel qui est au Brésil, A irmã Raquel, que está no Brasil, son mari o seu marido et toute sa famille. e toda a sua família. Frère O Rodriguez, irmão Rodrigo, sœur Rose, a irmã Rosa, Rosagne, a irmã la femme de Rosânia, Rodriguez a mulher do irmão et Rodrigo toute la famille de la sœur e Rachel. toda a família da irmã Raquel. Nous vous saluons au nom du Seigneur E nós vos Jésus-Christ. saudamos em nome do Senhor Jesus On Cristo. n'oublie pas encore E não esquecemos ainda nos frères qui sont à São Paulo, os nossos irmãos que estão no São Paulo, nos frères qui sont à Rio de Janeiro, os nossos irmãos que estão no Rio de Janeiro à Caimponha, e a Caimponha, Campinas, Campinas, Goiânia, Goiânia, à Mato Grosso, Mato Grosso, à Nova Chavantina, Nova Chavantina, et là où reste notre ancien Febron aussi. aí onde está também o nosso ancião pastor Febrón, Pasteur Daniel, que Dieu bénisse, pastor Daniel, que Deus te notre abençoe, ancien pasteur Weber, e o nosso ancião pastor Verber, le pasteur Junior, e o pastor Júnior. que le Seigneur vous bénisse Que o richement. Senhor vos abençoe ricamente. Je voulais partager avec vous l'histoire du prophète, Eu queria partilhar com vocês a história do profeta, les histoires du prophète, as histórias do profeta tout ce que le prophète a raconté durant toute sa vie. e tudo aquilo que o profeta contou durante a sua vida. Mais nous aimerions que vous puissiez nous écrire dans notre page internet Mas nós gostaríamos que vocês pudessem nos escrever na nossa página da internet Reavivamento Tabernáculo Reavivamento Tabernáculo, pour nous donner des histoires, de bonnes histoires qu'on va raconter dans ces programmes. para nos dar as boas histórias que o profeta contou e possamos contar isso neste programa. Et nous dirons à toute personne qui peuvent imiter cette scène, E nós dizemos a todas as pessoas que podem imitar esta cena qui ne puissent pas le faire, que eles não possam ça fazer. serait mieux de nous alimenter Será melhor nos alimentarem pour que la chaîne puisse avancer et prospérer. para que o canal possa avançar e prosperar. Et que le programme soit rediffusé continuellement. E que o programa seja refundido continuamente. La sœur Rachel qui se trouve en Europe, E também a irmã Rachel, que se encontra na Europa, qui nous a fortifiés, que nos fortificou, le frère Mayele aux États-Unis d'Amérique, o irmão Mael nos Estados Unidos, da que le América. Seigneur vous bénisse Que tous. o Senhor vos abençoe Et a tout le todos monde qui nous suit e todo mundo que nos segue durant ce programme que nous avons durante esse programa que nós temos dans le monde. no mundo. Nous vous souhaitons shalom. E nós vos demos shalom. Et appelez toute personne qui est à côté de vous. E chamem todas as pessoas que estão ao lado de vocês. Si la maman était dans la cuisine, E se a mamãe está na cozinha, qu'elle puisse laisser un peu le repas. que ela possa deixar pouco o jantar. Tu peux dire que ça va se brûler. Você pode dizer que isso vai queimar. Bon, ça va se brûler, c'est pas un problème. Então isso vai queimar, mas não é Parce que problema. ça, c'est quelque chose de plus important. Porque isso é uma coisa muito importante. L'homme ne vivra pas seulement de pain, O homem não viverá só do pão, mais de toute la parole qui mas sort de de la toda a bouche de Dieu. palavra que sai da boca do Senhor. Appelez les enfants tout autour Então chamam os filhos ao longo pour qu'on puisse écouter ces para que histoires. possam ouvir essa história. Voilà bien, je vais vous présenter une histoire Pois bem, vou apresentar uma história que William Branham a que racontée. William Branham contou. La grande cathédrale sur le dos. A grande catedral sobre as costas. Écoutez bien attentivement. Ouçam bem atentamente. Un auteur écrivain, il a prêché, il a raconté cette histoire dans le livre de Apocalypse chapitre 5, Ele contou essa história na pregação Apocalipse capítulo 5, ou bien les serpents écrasés. ou então a serpente quebrada, Prêché le 8, 6e mois 61, pregado aos 8 do 6º mês de 1961. paragraphe 164. Parágrafo 164. Écoutez bien Ouçam bem cette histoire. essa história. Un auteur écrivait un livre au sujet d'une jeune fille qui essayait de trouver Dieu.
Autor escreveu certo livro sobre uma jovem que procurava a Deus. Parce que beaucoup de gens cherchent de trouver Dieu Porque muita gente procura a Deus dans de diverses manières. em diversas maneiras. Les autres trouvent Dieu dans de l'océan. Outros procuram Deus no oceano. Les autres cherchent Dieu dans le Kimbandero. Outros procuram Deus no quimbandeiro. Parce qu'il y a plusieurs sortes de Dieu. Porque há muitos tipos de Deus. Et ces jeunes filles aussi avaient le désir de chercher E Dieu. essa jovem também tinha o desejo de procurar a Deus. Cette fille disait qu'elle essayait de trouver Dieu partout où elle allait. E essa jovem tentava procurar Deus em todo lugar que ela podia ir. Elle s'est rendue à telle église, E ela se rendeu a uma determinada puis igreja, à telle autre, depois a uma outra et à toute autre. e a todas as outras que ela podia. Elle se marchait dans des églises pour chercher Dieu. E ela andava nas igrejas para procurar Mais Deus, elle ne pouvait pas le trouver. mas ela não podia o encontrar. Parce que la Bible dit, Porque a Bíblia diz: Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Deus não habita em casas feitas de mãos humanas. Ou bien il n'habite pas dans des maisons d'adobe. Ou então ele não habita em casas de adobo. Non, Não, mais il a une maison mas ele tem uma casa là où il habite. aí onde ele habita. Et cette jeune fille cherchait Dieu dans des églises. E essa jovem procurava Deus nas igrejas. Comme vous aussi, vous pouvez chercher Dieu dans des églises. Como vocês também podem procurar Deus nas igrejas. Vous pouvez entrer dans l'église catholique, chercher Dieu. Vocês podem entrar na igreja católica e procurar a Deus. Dans le protestant, chercher Dieu. Na protestante, procurando a Dans Deus. les réveils, chercher Dieu. Na igreja de Reavivo, procurar a Deus. Dans de Simotoko, chercher No Dieu. Simão Toco, procurar a Deus. Témoin de Jéhovah, chercher Dieu. Testemunho de Jeová, procurar a Deus. Parce que le désir de l'homme, Porque o desejo do c'est homem de chercher Dieu. é procurar a Deus. Et cette jeune fille cherchait E Dieu. essa jovem procurava a Deus. Comme toi et moi, nous cherchons Como Dieu. tu e eu procuramos a Deus. Mais elle ne le trouvait pas. Mas ela não a encontrava. Et une fois, elle trouvait la chose marcher sur la route. E dia ela encontrou a coisa andando na rua. Elle a cherché, elle a trouvé cette chose-là marcher en E route. ela encontrou essa coisa andando na rua. Parce que Dieu n'habite pas dans des maisons de Porque main Deus d'homme. não habita em casa feita de mãos La humanas. maison de Dieu, A casa de Deus ce sont des êtres humains. são os seres humanos. Parce qu'il habite dans une maison à 3 pièces. Porque ele habita em uma casa em 3 peças. Corps, âme et esprit. Corpo, alma e espírito. Là où il habite. Aí onde ele habita. Mais ces jeunes filles cherchaient Dieu dans les Mas essa églises. jovem procurava sempre a Deus nas igrejas. Peut-être que toi aussi tu cherches Dieu dans les traditions, Talvez você também procure a Deus nas dans les tradições, coutumes. nos costumes. Dieu n'est pas dans la traduction. Deus não está na Dieu n'est tradição. pas dans le coutume. Deus não está nos Le costumes. seul endroit où tu peux trouver O Dieu, único lugar onde você pode encontrar Deus c'est dans la totalité de sa parole. é na totalidade da sua palavra. Non tirer un extrait ici, un extrait là-bas. Não tirando um contexto aqui e um Mais contexto de ali. croire aux Genèse à Mas l'Apocalypse. crendo de Gênesis a Apocalipse. Elle trouvait la chose marchant sur la route. E ela encontrou a coisa andando sobre a rua. C'était un petit vieil homme qui marchait. Era pequeno velho homem andando. Un petit homme qui portait une si grande cathédrale sur son dos. Pequeno homem que tinha consigo uma grande catedral sobre as suas costas. Ah, ce vieux homme-là, Aquele velho homem avec un grand cathédrale sur le com dos. uma grande catedral sobre as costas. Il allait son chemin E ele ia o seu caminho. et elle dit, E ele dizia, oh brave homme. ela dizia, oh bravo homem. Elle dit, E ele disse, oh là là, oh, c'est vraiment bien de ta part, é muito bom da tua parte, dit-elle. disse ele. Mais tu portes tout cela sur ton dos. Mas ela disse, e você leva tudo isso nas tuas costas? Il dit, E ele disse, cela t'écrasera. isso vai te quebrar. Il dit, E ela disse, non, ça ne m'écrasera pas, e ele disse, isso não vai me quebrar. dit-il, Disse ele, car je suis le rocher disse ele, eu sou a rocha sur lequel cela est bâti. no qual aquilo está edificado. Hein? Donc il était le rocher. Então ele era a rocha. La jeune sœur était troublée parce qu'il avait porté une grande A cathédrale. jovem ficou confusa porque ele tinha uma grande catedral. Mais la personne qui avait porté cette Mas cathédrale, a pessoa que detinha essa catedral, il a répondu, ela respondeu, cette cathédrale ne m'écrasera jamais, essa catedral nunca vai me quebrar, car je suis le rocher porque eu sou a rocha sur laquelle cette cathédrale est no bâtie. qual essa catedral está Et edificada. la Bible est en train de nous raconter cette histoire E a Bíblia nos está contando essa história de deux personnes de duas pessoas qui ont construit deux maisons. que edificaram duas casas. Et c'était des jolies maisons. E eram casas bonitas. Ah, quand ils ont construit des maisons, Quando eles construíram as casas, ils sont dormis là à e eles l'intérieur. dormiram no interior Et il y das a suas une casas. forte
pluie torrentielle qui est E venue, houve uma grande chuva dos céus que avec veio, une tempête d'ouragan com uma grande tempestade de uragão, et une forte pluie uma forte de chuva. tonnerres des éclairs Eram trovões e relâmpagos qui basculent le fondement de la maison. que mexeu com o fundamento das casas. Et l'une des maisons était E tombée. uma das casas caiu. Et après la tempête, E depois da tempestade, les deux hommes qui ont bâti les deux maisons os dois homens que edificaram as duas casas ont sorti dehors pour voir saíram para fora para ver os estados das casas. qu'est-ce qui s'est passé. O que se estava a passar. Et l'autre, que sa maison était écroulée, O outro que a sua casa caiu, elle a mis des mains sur la tête. ele colocou as suas mãos na cabeça Il a beaucoup e regretté. ele lamentou muito. Il a dit, oh, Ele disse, oh, comment la pluie était forte. como é que a chuva foi tão Comment la forte. tempête était si forte. Como é que a tempestade foi tão Ça a forte. réussi d'écrouler ma maison. E aquilo deixou cair a minha Et casa. son voisin qui était à côté E de o lui, outro vizinho que estava do outro lado, il lui a dit, ne donnez pas le faute aux ele tempêtes, disse, não dá culpas à tempestade, ni à la pluie, nem à chuva, mais la faute mas a causa est aux bâtisseurs. está no edificador. Parce qu'ils n'ont pas bâti ta maison sur le Porque rocher. não edificaram a sua casa numa Moi, rocha. ma maison est bâtie sur le Mas rocher. a minha casa está edificada na rocha. Quelles qu'en soient les tempêtes, Qualquer que for a ma tempestade, maison ne peut pas être a minha écroulée. casa nunca vai cair. Et laisse-moi te dire à cause de Deixa-me cette te histoire. dizer mais uma coisa por causa Si dessa tu história. bâtis ta maison sur le Se rocher, você edificar a tua casa em cima da rocha, laisse-moi te dire, deixa-me te dizer, même s'il y a des tempêtes, mesmo se houver tempestade, même s'il y a des ouragans, mesmo se houver uragão, ta maison ne sera a pas tua écroulée. casa nunca vai cair. Et le rocher, E a rocha c'est le Seigneur é o Jésus-Christ. Senhor Jesus Si tu Cristo. bâtis ta maison sur Se Jésus, você edificar a tua casa em tu cima de bâtis Jesus, tes enfants sur se Jésus, você edificar os teus filhos sobre tu Jesus, bâtis tes entreprises sur se Jésus, você edificar as tuas empresas sobre Jesus, tu bâtis ton argent sur se Jésus, você edificar o teu dinheiro sobre Jesus, tu bâtis ta santé sur se Jésus. você edificar a tua saúde sobre Jesus, Il est le rocher des âges. ele é a rocha das Il est eras, la pierre ele angulaire é a pedra angular qui soutient que l'édifice. sustenta o edifício. Il te soutiendra dans de mauvais Ele moments. vai te sustentar nos maus Dans la momentos, maladie, na doença. il est ton soutien. Ele é o teu Dans sustento. l'angoisse, Na angústia, il est ton ele é soutien. o teu sustento. Quand les hommes Quando t'abandonnent, os homens te quand abandonam, ton pasteur quando o t'abandonne, teu pastor te quand abandona, ton père quando o t'abandonne, teu pai te quand abandona, ta mère quando a t'abandonne, tua mãe te quand abandona, l'église quando t'abandonne, a igreja te quand abandona, les soucis du monde te battent. quando o desejo do mundo te bate. Mais si tu as le solide fondement, Mas se você tem o sólido le fundamento, Seigneur Jésus-Christ, o Senhor Jesus tu ne Cristo, seras jamais ébranlé. você nunca será abalado. Il est le soutien de nos âmes. Ele é o sustento da nossa Il est le alma. soutien de ta maison. Ele é o sustento da tua Il casa. est le soutien de ta famille. Ele é o sustento da tua família. Il est le soutien de tes projets. Ele é o sustento dos teus Il est projetos. le soutien de ton travail. Ele é o sustento do teu Il trabalho. est le soutien de ta pensée. Ele é o sustento dos teus Il est le pensamentos. soutien de ta santé. Ele é o sustento da tua saúde. Il est le soutien de ta Ele é o prospérité. sustento da tua Le prosperidade. Seigneur Jésus, O Senhor Jesus, le rocher des a âges, rocha das l'eau eras, toujours présent sur a le água rocher. sempre presente na Et rocha. si tu lui crois cet E se você après-midi, crê a Ele esta tarde, là où tu me suis, aí onde você está et que tu seguindo, as des problèmes, e que se tu tens des problemas, tempêtes ont frappé ta a maison, tempestade bateu na tua la casa, maladie a frappé ta a santé, doença bateu a tua saúde, le problème familial, os problemas ton familiares, mari t'a o abandonné, teu marido te abandonou, ta femme t'a a abandonné. tua mulher te abandonou. Il est le secours Ele é o socorro qui ne manque que jamais nunca falta dans les temps de no détresse. tempo de angústia. Même si toutes choses deviennent noires, Mesmo se todas as coisas se tornam negras, la Bible dit, a Bíblia au diz, temps du no soir, tempo do entardecer, la lumière a luz apparaîtra. aparecerá. Lorsque cette lumière Deixa que essa luz puisse t'accompagner possa te acompanhar partout où tu seras, onde você estiver, dans le marché, no mercado, dans le taxi, no táxi, dans l'avion, no avião, quand tu dors, quando tu dormir, quand tu te réveilles, quando você acordar, il est le rocher. ele é a rocha, Là où notre église aí onde a nossa igreja est bâtie, está il a edificada. demandé à ses disciples, E ele perguntou aos seus qui discípulos, dites-vous que je o que é que suis? vocês dizem que Moi, eu le sou? fils de l'homme. Eu, o filho do Les homem. disciples ont répondu. Os discípulos responderam. Les autres disent que tu es un prophète. Os outros dizem que você é um profeta. Les autres disent que tu es Élie. Os outros dizem que você é o Elias. Les autres disent que tu es ceci, tu es cela. Os outros dizem que você é Mais aquilo. il leur a posé la Mas question. ele colocou Mais eles a vous, qui questão. dites-vous que je Mas suis? vocês, o que vocês dizem que eu sou? Pierre a répondu, Pedro tu respondeu. es le fils de Dieu très Tu és haut. o filho de Deus Et Altíssimo. Jésus a dit à Pierre, E Jesus disse a ce Pedro, n'est pas l'eau et le sang qui t'ont não révélé, é a água nem o
sangue que te c'est revelou, mon Père qui t'a mas révélé. é o meu Pai que te Et revelou. sur cette E pierre, sobre essa pedra je bâtirai mon eu église. edificarei a minha Et igreja. c'était au E futur. era o futuro. Et ce futur que Jésus E parlait, aquele futuro que Jesus c'est falava aujourd'hui. é hoje. L'église de Jésus A igreja de est Jesus bâtie sur une pierre. está edificada sobre uma Mais ce n'est pedra. pas le Pierre qui est la personne. Mas não é Pedro que é a pessoa. Non, Non. c'était la révélation É a de revelação ce que lui était. daquilo que ele era. Il est la pierre. Ele é a Il est la pedra. révélation. Ele é a revelação. Là où nos cœurs Aí onde nossos Lá onde corações, os problemas aí onde nossos problemas sont édifiés, são edificados. sont bâtis. São edificados. Quelle qu'en soit la tempête, Qualquer que for a quel qu'en tempestade, soit les problèmes, qualquer que for o si problema, tu es malade, se você estiver lève doente, la main là où tu es. levanta as mãos onde você Si está. tu as des problèmes sérieux, Se você tem problema sério, lève la main. levanta as temerei nenhum mal, Car je suis posé sur la pierre solide. porque eu estou edificado sobre a Prions pedra le sólida. Seigneur pour vous tous. Oremos ao Senhor por Toi todos qui pleures pour vocês. tes enfants. Você que está esperando pelos teus Tes filhos. enfants ont dévié. Os teus filhos desviaram do caminho. Ils ont quitté la volonté de Dieu. Eles saíram da vontade de Mais Deus. tu veux que le Seigneur puisse les faire revenir. Mas você quer que o Senhor possa lhes fazer Que voltar ao soit caminho. bâti Que eles sejam edificados sur le rocher. sobre a rocha. Il y avait une sœur Havia uma irmã appelée Atirouaïs. chamada Atiruat. Puis elle aussi, Ela também, ses enfants avaient été écartés de la os parole. seus filhos também saíram da palavra. Et le frère Branham lui a dit, E William Branham disse, demande tout ce que tu veux. pede tudo Et aquilo la que você sœur quer. Atirouaïs a demandé le E a salut de irmã ses enfants. Atiruat te pediu a saúde dos seus filhos. Toi aussi, Você tu também. peux demander le salut de tes Você enfants. pode pedir a salvação dos teus Lá onde filhos. tu es. Aí onde você está. Crois seulement. Crê simplesmente. Crois seulement. Crê simplesmente. Tout est possible Tudo é possível. à celui qui croit. Aquele que crê. Dieu notre Père Deus Céleste, nosso Pai laisse Celeste. que ces petites histoires Deixa que essa pequena qui história sera continuelle que será contínua dans cette chaîne de YouTube, neste canal do que ça YouTube, puisse apporter le bonheur dans les que foyers. possa trazer a bondade nas Celui qui famílias. était malade soit guéri. Aquele que estava doente Celui seja qui avait des curado. problèmes reçoive la solution. Aquele que tinha problema receba a Au solução. nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Là où Cristo. tu es, tu dis Amen. Aí onde você está, diga amém. Répétez Amen. Repita amém. Encore une fois Amen. Mais uma vez, amém. Amen, cela veut dire Amém quer dizer ainsi soit-il. assim seja. Que le Seigneur Que o bénisse. Senhor vos abençoe. Recevez ce que vous avez reçu. Recebam aquilo que vocês querem. N'oubliez pas Não de esqueçam mettre ton de commentaire colocar o vosso et de comentário mettre ton gauche e de meter gosto et de s'inscrire e de se dans inscrever cette chaîne YouTube, neste canal da de nous YouTube envoyer aussi d'autres e histoires nos enviar também outras au moyen histórias de notre page internet através da nossa página da internet Réavivament au Tabernacle. Reavivamento Tous les Tabernáculo. chrétiens dans le monde, Todos os cristãos do mundo interdénominationnels, je vous interdenominacionais, souhaite eu vos saúdo. Shalom. Shalom.